Fala galera do Congresso Geri, meu nome é Natália Lalox. Hoje eu vim aqui contar para vocês como usar um pinguim para abrir a sua startup. Parece coisa de louco, né? Mas o pinguim realmente mudou a minha vida. Eu me lembro como é que se fosse ontem, o dia que o meu pai apareceu com o tal do pinguim dentro de casa. Era pinguim no almoço, pinguim na janta, pinguim no café da manhã. Eles só falavam disso. O meu pai vivia insistindo, sabe, pra eu brincasse com tal pinguim. Enfim, mas eu era a única menina, enfim, na escola que era gótica. Enfim, e ter um pinguim como mascote não era o que eu queria, né? Então, uma vez o pinguim me desafiou. Ele era um cara diferente, ele parecia que ele era tipo um Pokémon, tava sempre evoluindo. Um dia ele chegou bem de mansinho e me apresentou para sua amiga raposa. O danado sabia como aliciar meninas inocentes que gostam de desenhar. Foi como comer a minha comida pela primeira vez, só que agora numa versão vegana, é claro. Eu aprendi 3 lições com meu pai sobre o pinguim. A primeira era que o pinguim não ficava doente. A segunda era que o pinguim era um pirata. E a terceira, não era um pirata, desculpa. E a terceira era que dava para ganhar dinheiro com o pinguim. Às vezes, sabe, eu precisava de um dinheiro aqui, um dinheiro ali para fazer um trabalho, uma arte, sabe? Daqui a pouco tava eu lá na internet. Eu trocava um lero com um pinguim e ele sempre vinha, sabe, com um esquema, tipo um programa livre. E eu, enfim, eu precisava sobreviver, né? Eu fui viciando, eu fui ficando cada vez mais compulsiva. Primeiro, eu comecei pelos programas gratuitos. Em pouco tempo, eu já estava aceitando dinheiro em troca de alguns programas. Era como se a minha vida fosse uma Matrix. Eu tinha tomado a pílula vermelha e agora eu conseguia ver toda a realidade do mundo. O pinguim havia me transformado numa garota de programa livre. Se você ainda não caiu a ficha para você, eu tô falando do Tux, o mascote do Linux, o sistema operacional que foi responsável em mudar minha vida e vai ser o responsável em mudar a sua vida também. Pode ter certeza disso. Quando meu pai brincava comigo ao dizer que o pinguim não ficava doente, ele queria ensinar sobre segurança e privacidade de dados. Era muito mais seguro para navegar na plataforma do pinguim, porque os programas, os malwares, como são conhecidos, os vírus, são em sua maioria escritos para o Windows. Pessoas que gostam, enfim, de se debruçar nas janelas. Menos doenças, menos vírus, maior segurança. A maioria dos vírus tem a intenção ali, de invadir, de se instalar e ficar roubando seus dados, igual um parasita mesmo. Entender a importância de não ter os seus dados expostos é essencial para que você tenha autonomia e privacidade, para que você não se torne um refém do sistema. E aí você fala: qual é a sua senha, a data do seu aniversário, o nome do seu filho? Presta atenção, hein? Quando meu pai dizia que o pinguim não era um pirata, ele estava falando sobre a importância de empreender de maneira ética e legal. Quando eu escolho um software livre para empreender, eu não estou cometendo um crime. Então, quando a minha mãe escolheu, lá na década de 90, empreender com software livre, sairia muito caro manter uma licença da Microsoft naquela época. Hoje está muito mais barato,
o sistema deu uma boa escalada, né? Antigamente você ainda tinha que instalar o software, então toda essa questão de modelo de negócios deu uma bela mudada, né? E então, assim, hoje ainda a multa é exorbitante, naquela época, tanto quanto. Então, escolher trabalhar com software livre foi a saída, né? Já que o software livre tem aí opções gratuitas, o que faz ficar muito mais em conta, né? Para você estar começando uma empresa. Então, o primeiro motivo está aí para você escolher o Pinguim na hora de estar abrindo uma startup. Você já vai aí economizar um din-din. Esse foi o motivo pelo qual o meu pai também escolheu aí empreender com software livre na época dos anos 90, né? Então, manter o software pirata estava fora de questão, já que a multa para empresas, para quem pratica esse tipo de crime digital, são exorbitantes. E aí, se o sistema operacional que você está usando é pirata, se o programa, sabe aquele pacotão ali do design que você está usando é pirata, sinto lhe informar, mas você não é um cara esperto, sabe, que tentou ali economizar uns reais para pagar pelo programa. Você na verdade, um criminoso. Você está cometendo um crime digital. E esse é um tipo de prática que pode quebrar a sua empresa quando ela estiver no auge. Você começa a sua estrutura, você acha que está tudo lindo, só que o seu designer está ali trabalhando com um monte de programa pirata. Isso vai te trazer um prejuízo gigantesco no futuro. Principalmente porque essas coisas custam e esse custo não entrou no seu modelo de negócios. Então, você projetou de forma errada, vai dar ruim, né? E a pergunta que não quer calar, né? Dá para ganhar dinheiro com esse tal do Pinguim? Dá para ganhar dinheiro com esse tal do Pinguim. Eu já sou o resultado, né, de uma educação que foi financiada ali pela empresa dos meus pais nessa época, uma empresa aí 100% livre, né? Mas filho de peixe, peixinho é. Então hoje aí eu sou CEO, a gente desenvolve aí essa plataforma que é a empresa digital, né? Uma plataforma da gestão do trabalho remoto, né? Uma startup de base código livre, né? Que tem aí no seu core ser uma startup de essência feminina, tá? De levar a colaboração, né? Como modelo de desenvolvimento, né? Como a gente é uma empresa livre, hoje a gente tem uma missão, né? A gente tenta aí facilitar a vida do empreendedor. Como? A gente promove a autonomia e a liberdade do empresário frente a esse totalitarismo, né, que é imposto por essa tecnologia proprietária. Então, assim, o quanto a minha empresa consegue escalar se eu não for dona do programa que eu estou usando, se eu tenho que alugar o programa para poder, de alguma maneira, começar o meu modelo de negócios, o quanto que isso realmente vai impactar, né? O que mais aí que a gente vai mencionar? Questão de programa proprietário ainda, que eu acho que é importante, que eu uso programa proprietário. Programa proprietário, assim, traz inovação, né? A inovação surge, ela vale dinheiro, né? E na maioria das vezes, as mais valiosas são as que economizam o seu tempo. Então, eu pago pelos programas proprietários, eles aceleram o meu tempo. Mas nada se compara a algo que que pode ser usado pela humanidade, né? Então, a pessoa que construiu a internet e abriu esse código que hoje você usa, isso já é um produto, né, do software livre, né? Então, qual é o potencial realmente escalável de um Pinguim dentro do seu sistema, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente se situar, a gente se colocar no lugar de fala, né? Eu gosto muito de usar a frase ali da Elza Soares, o meu país é o meu lugar de fala, né? Porque a gente tem que lembrar que, olha só,
Como é que hoje está situado o cenário ali das startups aqui, né? A gente tá falando de startups no Brasil, né? Menos de 4,7% são fundadas por mulheres. Então, você, além de criar um modelo de negócios, né? Quando você resolve empreender, você também vai ter que enfrentar o quê? Um monte de estatísticas que provavelmente estão contra você. Então, na hora de escolher uma tecnologia, na hora de realmente estar elaborando esse modelo de negócios, entender quais são essas estatísticas vão fazer diferença para você entender como lutar contra elas. 9, né? Menos, né, de 9,8% são cofundadas aí por mulheres e homens. Então, assim, são aquelas startups ali que tem às vezes uma mulher, mas nem sempre ela tem ali 50% ou 30%, às vezes ela tem 2%, 3%, né, com uma cota muito menor. Aí olha só que coisa mais interessante ainda, menos de 15,2% são health tech, né? Isso quer dizer que a maioria aí está na área de saúde. Então, além de nós sermos de estarmos em poucas mulheres dentro das startups, a maioria tá o quê? Regrada a velha questão de que a mulher, o trabalho da mulher é o cuidado da saúde, o cuidado da educação. Então, também temos maioria das mulheres nas edtechs, né? Essa porcentagem aqui está errada, ela é 12, se eu não me engano, ela é 12,3%, ficou errado aqui no nossa edição aí de vídeo, mas não tem problema que a gente ajeita. Olha só, e esse é o melhor dado. Com todo esse marketing maravilhoso acontecendo, com esses programas de acelerações acontecendo, falando tem lugar para mulher aqui, tem lugar para mulher aqui, mas os dados não mentem. Menos de 0,04% receberam capital. O capital, que já é menor, tá? Não chega na mão da mulher. A mulher que quer inovar, ela não tem espaço, mesmo a gente sendo iludida com a maioria, com a quantidade aí de programas que tem de aceleração de startup, né? Então, mercado da tecnologia. Aí, beleza, eu sou uma mulher na tecnologia, eu resolvo entrar na tecnologia, qual que é a chance de uma mulher tem de abandonar um cargo na tecnologia? É 45% maior. Resolvi entrar na tecnologia, e aí o meu ambiente não é legal para trabalhar. 39% das mulheres não vão ser promovidas. Você ali estudou, se dedicou, acha que vai ter mérito, mas você não vai ser promovida. Você vai ficar no seu cargo, provavelmente ali, e não evoluir se você não virar a chave, né? 37% das mulheres que não são promovidas são negras. Então, se você for uma mulher negra, a sua estatística, o seu contexto é menos favorável ainda. Você vai ter que conseguir o quê? Driblar com mais força, com mais intensidade essas estatísticas. 21% das equipes de tecnologia, tá? Do mundo, isso. Não possui nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Nenhuma, tá? E quando a gente para pensar nos outros 64% aí que sobraram, né? Quase aí 70% que sobraram, tá? Quando tem mulher, não chega a 20%. Então o negócio tá feio mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tá? A gente está falando dos Estados Unidos, né? Império do mundo, não sei por quanto tempo, mas por enquanto ainda manda aí em grande parte do mundo. Então, apenas 2% da força de trabalho do setor de ciências e engenharia é formado por negras. No Brasil, esse dado nem existe. O dado nem existe. Porque o número é tão pequeno que o dado nem existe. E aí,
entramos o quê? Dentro da universidade. Beleza, resolvi estudar, resolvi virar a chave. Olha só, somente 34% das áreas possuem equidade de gênero. Olha só, vamos dar uma analisada aqui nesses gráficos, enquanto a internet carrega aqui o nosso site. Chegamos aqui, olha só, olha isso aqui, tá? Áreas tecnológicas, engenharia naval, mulheres na ciência. A gente está falando aqui de mulheres na pós-graduação, mulheres que conquistaram seus espaços em departamentos nas universidades, mulheres que falam várias línguas, mulheres que têm muitas publicações, livros, entendeu? Mulheres que são tão incríveis quanto os muitos homens das histórias, né? Então, assim, não tem entrada das mulheres. As mulheres ainda estão aqui, ó, na educação, na saúde, tá? Quando a gente está falando da área de tecnológicas, não tem espaço. E aí você está falando, eu vou inovar, eu vou abrir uma startup. Não, você vai ser derrubado por esse monte de estatística. 79% das mulheres que ingressam em informações relacionadas à área, tá, abandonam a faculdade ainda no primeiro ano, tá? Então, assim, tem várias estatísticas lá comemorando. As mulheres são maioria na universidade. E será que elas conseguem se formar? Ou será que elas ainda têm o maior número de evasão? Só 0,2% da população tem um diploma de doutorado. Então, olha só, eu, Natália Locks, tenho um diploma de doutorado. Então, eu já me coloco aqui como uma mulher privilegiada. Quando a Elza Soares fala aqui, é o meu lugar de fala, Natália, branca, privilegiada, com diploma de doutorado. Eu tive que ter tudo isso para começar a pensar em querer ter uma startup. E eu ainda assim tive que, continuar lutando com esse monte de estatística. Todo dia. Entre os quase 100 mil bolsistas das áreas de exatas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq, só 5,5% é composto por negras. 5%. E além de tudo, quando você é mulher, você ainda vai ter o quê, 24% menos tempo para se dedicar à sua carreira. Então você está achando que está tudo legal na sua vida, mas você está gastando ali o seu tempo lavando uma louça. Enquanto isso, né, os homens ao seu redor estão podendo dedicar o seu tempo às suas carreiras, né? E consequentemente isso sempre vai gerar um atraso na sua vida. Como você faz para reduzir esse atraso na sua vida, né? E justamente, né, como eu venço os números, né? Então, como a Natália Locks fez para vencer os números? A Natália Locks usou o pinguim para vencer esses números, mesmo tendo uma formação, tá? Um diploma de doutorado. Foi o pinguim que permitiu com que eu conseguisse aí ultrapassar vários desses números, ou melhor, estar presente em algumas dessas estatísticas aí, né? Que são tão pequenas, tão reduzidas. Então, como que eu vou começar aí eu vou abrir uma startup, eu vou pensar no modelo de negócios e eu vou pensar em redução de custos. Então, como que a Natália construiu aí um setup, né, para a gente estar começando a desenvolver um modelo de negócio? Primeira coisa que você vai perguntar eu vou construir um MVP. Eu sei uma tecnologia, eu sei mexer num software, eu vou ter que aprender a mexer em algum software.
eu já sei, eu já sou designer, eu já sei usar um Canva, eu já sei usar um Adobe, eu já sei porque eu uso pacotes do Linux, né? Então, a gente usa o Inkscape, o GIMP e outros programas na área de desenho aí. Então, que tipo de tecnologia você sabe? Primeira coisa eu vou construir um MVP, eu vou escolher o que eu sei fazer. Se eu só sei fazer planilha, eu vou construir um MVP de planilha. Depois você pensa na tecnologia, usa o que você sabe. Ok, precisou evoluir, tá? Não sei nada, como eu vou precisar começar? Vou ter que avançar. Vai construir o quê? Um site no Canva, um programa pago, um programa que ainda não é um software livre. Você vai usar um form no Google para estar mapeando o seu público-alvo, saber se sua ideia tem interesse, ou até mesmo já está formando aí uma base de dados de interessados em comprar o seu produto, né? E vai fazer o que? Também usar um protótipo no Figma. O Figma, que já é aí um programa de código aberto, então aí tem uma grande diferença entre o programa que é livre, que é totalmente, né, aberto para você copiar, para você modificar, para você vender, para você instalar do jeito que você quiser, com um programa como o Figma, que diz que é open source, né? Mas ele é um programa que é proprietário, mas que ele abre parte do código deles para que pessoas desenvolvam plugins, né? Desenvolvam aí softwares que acoplem, que integrem com esse programa e podem desenvolver. E lá tem desde sistemas de modelo de negócios como Canva Business, como prototipação de UX design, como um site, um fluxo de trabalho. Lá tem várias possibilidades de você estar criando. Mas um melhor jeito seria você estar começando aí, tenta fazer um site no Canva, tenta testar, você não vai precisar de servidor, você não vai precisar pagar muita coisa, você vai precisar no mínimo ter um Canva Pro aí e conseguir pelo menos testar aquilo que você está se propondo. Aí você já tem alguma habilidade? Aí a gente começa a falar um pouquinho do mundo software livre. Então, a gente já vai propor que você construa o seu modelo de negócios já tentando fazer esse MVP dentro do WordPress, porque o WordPress, embora ele seja aí um frame, um gerenciador de conteúdos, né? Hoje em dia a plataforma ela deu uma evoluída, né? Então hoje a gente já consegue até dizer que ela é um framework, ela tem muitos plugins. Você além de conseguir fazer uma intervenção com código, se você quiser, você com plugins consegue fazer muitas coisas automatizadas, né? Isso sai de graça? Isso não sai de graça. O programa em si é de graça? Sim, o programa em si é de graça. Não estou entendendo. É de graça ou não é de graça? Então, tem aí, começa a tecnologia a dificultar. Então, vamos lá. O WordPress, eu posso comprar um WordPress com uma configuração mais simples, com um processamento mais lento, que já vem instaladinho numa HostGator da vida, né? E vai cumprir ali a função e eu não tive que instalar, eu só começo ali a desenhar. Usa às vezes um plugins pros como um Elementor, que vai estar aí te dando maleabilidade para você conseguir desenvolver um modelo de negócio, desenvolver um MVP, desenvolver um site, né? Sem precisar ainda programar. E o que é interessante aí? Que vai sair razoavelmente barato. Agora, quando a gente está falando de WordPress, você também pode ir para uma parte mais, diminuir ainda o seu custo. Você pode escolher, por exemplo, investir num servidor. Você pode querer escolher baixar esse software gratuitamente, então não pagar para ninguém fazer isso, fazer essa instalação. Quando você tem um servidor, além de ter um WordPress, esse site pode crescer, você pode instalar outros programas, você pode tentar fazer integrações, você vai ter muito mais liberdade para estar trabalhando dentro disso. Beleza. Então, qual é um outro motivo? Um outro motivo é que, no mínimo,
você também vai precisar de um site. Então, quando você vai escolher o WordPress para estar trabalhando no seu MVP, você já vai estar antecipando uma peça de marketing que você vai ter na sua empresa, que é essa questão de ter um site em WordPress. Então, já vai funcionar nessa dupla função. Agora, se você já é alguém um pouco mais avançado, que já sabe programar alguma coisa, você vai ter que parar e se perguntar qual é a linguagem de programação que eu vou usar. A linguagem de programação que eu sei vai ser a melhor de fato para o momento, porque quando a gente está falando de startup, a gente está falando de um lucro futuro, de uma tecnologia que tem que aguentar o futuro, né? Numa época hoje que a gente está falando de metaverso. Então, às vezes, a linguagem de programação que você sabe hoje não é suficiente. Às vezes, o diploma que você tem hoje na sua faculdade não é suficiente. Por quê? Porque hoje tudo passa pela tecnologia. Então, hoje a gente precisa aprender software, né? A gente precisa aprender aí a fazer várias coisas. Então, falando um pouco mais sobre o nosso setup, né? Que eu acho que vocês têm curiosidade, a gente está aprendendo um pouco mais sobre isso, né? Vocês vão estar precisando fazer o que para construir o seu MVP, né? Nesse modelo Lean, nesse modelo mais barato, usando o quê? Tentando procurar uma opção livre. Tentando procurar o quê? Softwares que eu consigo baixar, instalar no servidor. Quando eu faço essa opção, tá? Na maioria das vezes eu não pago por esse software. Então, toda vez que eu opto por não usar um Canva, que eu tenho que pagar a assinatura, e tento procurar, por exemplo, uma opção para usar isso de maneira livre, vai baratear. Agora, eu posso ainda ter custos. Por exemplo, talvez eu precise pagar um suporte especializado, né, para me ajudar a fazer a configuração desse programa, né, parou de funcionar, ou não está mandando um e-mail, né? Então, é a hora que, geralmente, quem trabalha com software livre ganha dinheiro, porque se o programa é de graça, como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro dando suporte nesse programa. Então, é interessante então a gente pensar sempre qual é a minha opção livre, né? A minha opção livre é a opção mais barata, nem sempre, porque às vezes a opção gratuita que o software livre dá, ela exige uma configuração técnica muito mais complexa, que vai ter uma curva, ou vai exigir uma curva de aprendizado sua, alta, para poder conseguir instalar, ou você vai ter que terceirizar, pagar alguém para fazer isso que tem essa expertise, né? Ou você vai fazer o quê? Mapear as minhas habilidades. Não, o que eu sei fazer é Canva, é Google, né? Então, assim, tem site dentro do Google? Tem site dentro do Google. Será que eu posso fazer um MVP dentro do Google? Tem form, tem e-mail, tem várias coisas já dentro do Google, né? Não é à toa que ele se chama Google Suite. Ele já cria coisas básicas que a sua empresa precisa ter, né? Então, você vai precisar de um plano de negócios. Você vai fazer um plano de negócios no papel, ou você já vai começar a pensar que talvez você precise de um software para gerir o seu plano de negócio. Seu plano de negócio, ele desenvolve, ele muda ao longo do tempo. Como que eu mapeio essa evolução? Você vai precisar abrir um CNPJ. Você vai usar uma empresa online ou você vai contratar um computador presencial? Você vai usar já uma startup que inova dentro dessa área ou você vai contratar um business presencial? Você vai ter que escolher um nome fantasia, uma logo. Você vai tentar um Canva para fazer isso, vai contratar um designer para fazer isso. Você vai precisar de um e-mail, mais um software. Esse e-mail pode ser um software livre. Será que eu preciso pagar realmente o Google? Ou será que existem softwares que eu instalo numa nuvem e faz a função de e-mail? Será que isso é legal? Ou será que de repente eu posso até vender e-mail? Será que eu posso vender e-mail igual ao Google? Eu posso vender igual o e-mail igual ao Google. Tem gratuito isso para baixar na internet? Tem gratuito isso para baixar na internet. Será que é um bom negócio? Não sei. Você, por exemplo, está disposto a tomar conta dos dados de e-mail de várias pessoas, dos seus clientes, saber ter a responsabilidade de armazenar mensagem dos clientes, né? Então tem uma responsabilidade, tem LGPD no jogo, né? Como é que você vai criar? Você vai precisar aí de site.
Vai ser WordPress? Vai ser Wix? Vai ser Google? O que eu escolher depois, eu vou conseguir achar um desenvolvedor para continuar desenvolvendo meu site? Por que eu vou escolher um WordPress? Porque o WordPress não apenas é praticamente 1/3 de todos os sites que tem na internet do mundo, tá? Como também enfim, é o mais utilizado, é um dos maiores, não só é um dos maiores programas de software livre do mundo. Então, tem muito desenvolvedor do mundo. Então, Casa Branca usa, a Bolsa de Valores usa, porque é seguro. Software livre também é seguro. Lembra lá, software livre não pega vírus. Época do Covid, não pega vírus. É só lembrar, né? Por quê? Então, não vaza menos. O hacker consegue, é mais difícil invadir, né? Quando eu escolho aí ter um sistema, né? Linux, um sistema que vai pensar nesses detalhes, né? Então, vou precisar também de um cartão de visita. Esse cartão de visita vai ser online. Esse cartão de visita precisa ter um QR Code para a pessoa acessar um site, uma tecnologia. Então, eu preciso ficar... Eu estou trabalhando com startup, eu vou ficar restrito apenas à tecnologia ou ainda tenho que pensar em coisas palpáveis ou não? Paro de vez. Como eu vou pensar em automação? Eu vou precisar de número de telefone, eu vou ter que comprar um celular para instalar um chip. Dá para emular isso numa nuvem e eu economizar? Quantas possibilidades de economizar um funcionário você tem se você automatizar um processo, né? Então, acrescentar um software dentro do seu processo, seja na sua gestão, né? Mesmo que você crie aí um outro programa, então você vai precisar de vários softwares ao longo do seu processo. Você vai precisar de nuvem, você vai compartilhar arquivos com a sua equipe, você vai precisar de organização de tarefas, você vai precisar fazer gestão da sua equipe, você vai precisar de CRM, vai precisar fazer atendimento ao cliente, disparar e-mail para cliente, vai precisar ter financeiro, né? Que entra, que sai, que eu tenho que pagar, onde que isso acontece, vai ter que pedir dinheiro para o banco, vai ter que mostrar para o investidor onde que estão essas análises, esses relatórios. O relatório tem que estar em tempo real, não adianta estar na planilha não, que você tem que analisar. O investidor pediu, você tem que dar resposta na hora, que o startup é assim, você não tem tempo. Então você tem que ter sistema. Foi para o marketing é uma série mas abre mais uma série de leque de softwares. Eu vou ter que ter servidor para esse WordPress, eu vou ter que ter gestor aí para automatizar a gestão de rede social, vou ter que ter aplicativos de pesquisas de palavras-chave, de SEO para melhorar meu tráfego. Vou ter que começar a pagar plugins de analytics, vou ter que pagar plugins extras para estar fazendo capturas de contatos, para estar fazendo uma integração com o WhatsApp. Vou precisar dos softwares de edição como o Canva, como o Figma, né? Ou consigo economizar e trabalhar no Inkscape, que é gratuito, trabalhar com o Blender, né? Que são aí open sources gratuitos que você instala no seu computador e realmente você não vai ter custo, a menos que você precise de algum suporte relacionado a alguma coisa nesse sentido, né? O que eu gosto muito de falar sobre o Linux também é que o Linux, ele é o nosso maior, deixa eu... Então, né, quando eu brinco com vocês, né, que para ser lindo de verdade, você precisa contratar um pinguim, né? Porque ele não apenas vai ser o seu melhor funcionário, como ele vai ser o seu funcionário mais atualizado nas tecnologias mais modernas.
Quando a gente está falando em Linux, a gente está falando de trabalho colaborativo, né? A gente está falando assim de várias pessoas no mundo programando programas. O potencial, a escala de você ter potenciais, pessoas com habilidades diferentes programando a internet, programando um Linux, programando, né, um GitHub, programando um Pix do Banco Central, né? Isso é muito incrível para você pensar realmente o seu modelo de negócios. E uma coisa que também que é interessante da gente lembrar a respeito do Pinguim é que ele é também o seu melhor funcionário, porque o governo dá incentivos, né? A gente tem incentivos para estar contratando o Pinguim. Quando teve recentemente um marco, né, da internet no Brasil, né? Foi inserido ali uma cláusula, né? Tá? Para a promoção do software livre. Porque a gente sabe, a gente entende qual é o impacto de ter um software gratuito dentro do seu sistema, dentro do seu plano de negócios, né? Isso vai impactar na sua escalabilidade, né? Outro ponto importante que a gente precisa avaliar aqui em relação à questão também da área da tecnologia, né? Pensando em ainda startup, mercado de tecnologia, mas já entrando um pouquinho aí na área do RH, né? Que hoje no Brasil, a gente não pode esquecer, gente, 20 milhões de brasileiros com desemprego. Você aí está no seu cursinho de administração, será que você é um desempregado? Será que você vai se formar e vai virar um desempregado? Né? Como é que você vai se posicionar? O que vai te dar destaque? Software livre vai te dar destaque, tá? E aí, para finalizar, né? Eu gosto sempre de lembrar, né, que o Linux, na verdade, ele é o nosso maior case de sucesso do mundo, justamente por ele ser esse projeto colaborativo, né? E aí a gente tem que lembrar que, assim, o Linux, né, você fala assim, esse negócio de Pinguim não é pra mim, não. Mas você já usa Linux. O seu celular, se você usa um Android, é software livre. Até o Google, quando está escrevendo ali o programa dele, ele usa softwares livres embaixo, sabe? Ele usa servidor que está em Linux. O Facebook vai usar também ali também dentro da programação um servidor que está escrito em Linux, porque ele vai querer baratear também o sistema dele. Não só por isso, por segurança, né? Até aí os caras aí que são responsáveis pelos maiores vazamentos de dados também usam os servidores aí com essa linguagem comum. Então eu vou dar uma puladinha aqui no nosso slide, onde eu conto também um pouquinho aí como é que eu acabei fazendo aí uma tese virtual, né? Uma proposta aí para quem está tentando aí fazer um trabalho de academia aí diferenciado, né? Porque eu acho que hoje com tecnologia não dá para ficar preso no texto, né? A gente já tem camadas, a gente já está no metaverso, então a gente precisa estar atualizando também a forma como a gente apresenta aí hoje trabalhos acadêmicos, lida com as novas inteligências e com as novas tecnologias que são frutos disso, né? E aí, às vezes, isso vai ter que, enfim, você vai ter que fazer esse movimento de desapegar, porque, enfim, alguma coisa às vezes te impede. O que te impede de aprender software? O que te impede de aprender uma nova linguagem? O que te impede, né, de ir para esse novo patamar? A liderança não vai vir sem desapego, entendeu? Para mim, eu tive que jogar meus livros fora e começar a usar tudo pela internet. Para você, às vezes sair da casa dos pais. Às vezes terminar um casamento. Às vezes se matricular num outro curso. Às vezes fazer assistir cursos no YouTube, né? Para estar aprendendo aí uma nova coisa. O que está te impedindo de conseguir avançar, né? A gente precisa lembrar que a inovação, ela precisa de espaço. Então você tem que desapegar para você abrir espaço para inovação. Ela não acontece sem espaço, né?
você, quando você for para tecnologia aí, você vai ter uma startup, você vai começar a falar um monte de novo termo, você vai ter que lidar um pouquinho com a sua síndrome do impostor, vai ter que se ver como uma pessoa dentro da tecnologia, né? Então, eu, Natália, mulher branca, que comecei toda uma carreira voltada na filosofia, e aí, de repente, eu me via como uma mulher na tecnologia. O que aconteceu comigo? O que aconteceu foi que eu entendi o potencial da tecnologia, né? Quando eu estava dentro da filosofia, era muito legal entender o potencial revolucionário de uma ideia, né? E também e como a gente realmente precisa de conceitos para poder estar aí criando essas teorias, entendendo como o mundo funciona. Mas a tecnologia hoje, eu entendo que ela é a minha ferramenta. Eu entendi que 2 horas ensinando alguém a usar um software, eu dou um novo emprego para ela e eu transformo a vida daquela pessoa pelo resto da vida. 2 horas de WordPress faz de você hoje um designer de sites capaz de te dar estabilidade financeira, né? Isso num Brasil em crise é genial. E é por isso que eu aposto no software livre. Se desafie, seja também transformado pelo Pinguim. Muito obrigada a todos. Não esquece aí de adicionar no Instagram, Natália Lotz, adiciona no LinkedIn, manda bastante pergunta que eu adoro responder. E vamos ser transformados pelo Pinguim, vamos abrir um monte de startup aí de base software livre, vamos compartilhar conhecimento, que quando a gente compartilha, quando a gente faz parceria, a gente ganha muito mais dinheiro. É por isso que vocês estão assistindo essa palestra hoje, porque vocês querem aí fazer grandes modelos de negócios rentáveis. Beijão aí para todo mundo, fui!